Paulo certa vez aconselhou os romanos a se esforçarem. 3 versículos antes do nosso texto, ele realmente os exorta a se esforçarem, e ainda assim ele aqui profere uma oração para que o Deus da paz esteja com todos eles. Para que você não pense que ele é um homem de contendas, você deve ler o versículo. Ele diz: rogo-vos, irmãos, por amor do Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações a Deus por mim. Essa é uma contenda santa, e uma contenda como a que desejamos sempre ver na igreja, uma contenda em oração, um cercar o trono juntos, sitiar o propiciatório de Deus, um clamor diante de Deus, até que realmente equivale a uma luta juntos em nossas orações. Há também outro tipo de luta que é permitido na igreja, e é lutar fervorosamente pelos melhores dons, uma doce contenda sobre qual de nós deve superar todos os outros em amor, dever e fé. Que Deus nos envie mais conflitos desse tipo em nossas igrejas, conflitos na oração, conflitos no dever, e quando mencionamos esses conflitos, descobrimos que eles são de um tipo tão pacífico que voltamos à bênção do nosso texto: agora o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Sem nenhum prefácio, consideraremos, primeiro, o título, o Deus da paz, e, em segundo lugar, a bênção, o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. E, primeiro de tudo, o título. Marte entre os pagãos era chamado de Deus da guerra, Janus era adorado em períodos de conflito e derramamento de sangue, mas nosso Deus Jeová não se auto-intitula o Deus da guerra, mas o Deus da paz. Embora ele permita a guerra neste mundo, às vezes para propósitos necessários e úteis, embora ele superintenda, e até mesmo tenha se auto-intitulado Senhor, poderoso em batalha, ainda assim sua mente santa abomina derramamento de sangue e conflito. Seu espírito gracioso não ama ver homens massacrando uns aos outros, ele é enfaticamente, única e inteiramente, e sem reservas, o Deus da paz. Paz é seu deleite, paz na terra e boa vontade para com os homens. Paz no céu, para esse propósito ele expulsou os anjos paz em todo o seu universo, é seu maior desejo e seu maior deleite. Se você considerar Deus na trindade de suas pessoas por alguns momentos, verá que em cada um, Pai, Filho e Espírito Santo, o título é adequado e correto, o Deus da paz. A Deus, o Pai eterno, ele é o Deus da paz, pois ele planejou desde toda a eternidade a grande aliança de paz, pela qual ele poderia trazer rebeldes para perto dele, e fazer estrangeiros e estrangeiros co-herdeiros com os santos, e co-herdeiros com seu Filho Cristo Jesus. Ele é o Deus da paz, pois ele justifica, e assim implanta a paz na alma. Ele aceitou a Cristo, e, como o Deus da paz, ele o trouxe novamente dos mortos, e ele ordenou a paz, paz eterna com seus filhos, através do sangue da aliança eterna. Ele é o Deus da paz. Assim é Jesus Cristo, a segunda pessoa, o Deus da paz, pois ele é a nossa paz, que de ambos fez um, e derrubou o muro de separação que estava no meio entre nós. Ele faz a paz entre Deus e o homem. Seu sangue aspergido na ira ardente de Deus transformou-a em amor, ou melhor, aquilo que deve ter irrompido em ira, embora fosse amor para sempre, foi permitido se manifestar em bondade amorosa através da maravilhosa mediação de Jesus Cristo. E ele é o Deus da paz porque ele faz a paz na consciência e no coração. Quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, ele dá descanso, e com esse descanso ele dá a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda nosso coração e mente. Ele é, além disso, o Deus da paz na igreja, pois onde quer que Jesus Cristo habite, ele cria uma paz santa. Como no caso de Arão, antigamente, o unguento derramado sobre a cabeça de Cristo escorre até as saias de suas vestes, e assim ele dá paz, paz pelo fruto dos lábios e paz pelo fruto do coração, a todos os que amam Jesus Cristo com sinceridade. Assim é o Espírito Santo o Deus da paz. Ele, antigamente, trouxe paz, quando a matéria caótica sim, em confusão, pelo bater de suas asas, ele fez com que a ordem aparecesse onde antes não havia nada além de escuridão e caos. Assim, nas almas escuras e caóticas, ele é o Deus da paz. Quando os ventos das montanhas do Sinai e as rajadas do poço do inferno varrem a alma aflita, quando, vagando em busca de descanso, nossa alma desmaia dentro de nós, ele fala paz aos nossos problemas e dá descanso aos nossos espíritos. Quando somos sacudidos por cuidados terrenos sobre, como a ave marinha, para cima e para baixo,
da base da onda até a coroa das ondas, ele diz: a paz esteja quieta. É ele quem no dia de sábado leva seu povo a um estado de serenidade e os convida a desfrutar daquela calma sagrada, aquele doce repouso que ninguém, exceto aquele que o sente, conhece. E ele será o Deus da paz quando na última hora da vida ele acalmar a corrente do Jordão, silenciar todos os uivos dos demônios, nos dará paz com Deus por meio de Jesus Cristo e nos aterrissará em segurança no céu. Santíssima Trindade! Não importa como te consideremos, seja como Pai, Filho ou Espírito Santo, ainda assim teu nome é 3 vezes bem merecido, o Deus da paz e o Deus do amor. Vamos agora entrar no assunto e ver em que Deus é um Deus de paz. Observamos que ele é o Deus da paz, pois ele criou a paz originalmente. Ele é o Deus da paz, pois ele é o restaurador dela, embora guerras tenham irrompido por causa do pecado. Ele é o Deus da paz, porque ele preserva a paz quando ela é feita, e ele é o Deus da paz porque ele finalmente aperfeiçoará e consumará a paz entre todas as suas criaturas e ele mesmo. Assim, ele é o Deus da paz. Primeiro de tudo, ele é o Deus da paz porque ele não criou nada além da paz. Volte em sua imaginação para o tempo em que o majestoso Pai saiu de sua solidão e começou a obra da criação. Imagine para si mesmo o momento em que ele fala a palavra e a primeira matéria é formada. Antes daquele tempo não havia espaço, nem tempo, nem nada existindo, exceto ele mesmo. Ele fala e é feito, ele comanda e permanece firme. Contemple-o espalhando de suas mãos poderosas estrelas tão numerosas quanto as faíscas de uma bigorna. Testemunhe como por sua palavra os mundos são moldados, e orbes ponderosos rolam através daquela imensidão que antes de tudo ele havia decretado ser sua morada. Levante agora seus olhos e contemple essas grandes coisas que ele já criou, deixe as asas de sua fantasia levá-lo através da imensidão do espaço e do vasto profundo, e veja se você pode descobrir em qualquer lugar o menor sinal ou traço de guerra. Passe por ela do norte até o sul, do leste até o oeste, e marque bem se você pode descobrir um sinal de discórdia, se não há uma harmonia universal, se tudo não é adorável, puro e de boa fama. Veja se na grande harpa da natureza, há uma corda que quando tocada pelo dedo de seu Criador produz discórdia, veja se os tubos deste grande órgão que Deus fez não tocam todos harmoniosamente, marque bem e observe. Existem baluartes formados para a guerra? Existem lanças e espadas? Existem clarins e trombetas? Deus criou algum material com o qual destruir suas criaturas e desolar seus reinos? Não, tudo é pacífico acima, abaixo e ao redor, tudo é paz, não há nada além de calma e tranquilidade. Ouça quando ele faz os anjos. Ele fala, serafins alados voam para o exterior, e querubins brilham no ar em asas de fogo. Ele fala, e multidões de anjos em suas várias hierarquias são trazidas à tona, enquanto Jesus Cristo como um poderoso príncipe dos anjos é decretado para ser sua cabeça. Existe agora em algum desses anjos um sinal de tristeza? Quando Deus os criou, ele fez um deles para ser seu inimigo? Ele moldou um deles com a menor implacabilidade ou má vontade em seu seio? Pergunte às coortes brilhantes, e elas lhe dirão, não fomos feitos para a guerra, mas para a paz. Ele não nos moldou espíritos de batalha, mas espíritos de amor, alegria e tranquilidade. E se eles pecaram, ele os fez não pecar. Eles fizeram isso, eles trouxeram desgraça ao mundo por conta própria. Deus não criou nenhuma guerra. O anjo maligno a trouxe primeiro. Deixado ao seu livre-arbítrio, ele caiu. Os anjos eleitos, sendo confirmados pela graça, permaneceram firmes, mas Deus não foi o autor de nenhuma guerra ou conflito. Satanás concebeu a rebelião por si mesmo, mas Deus não foi o autor dela. Ele pode tê-la previsto desde toda a eternidade, e pode até ser dito em algum sentido que ele a ordenou para manifestar sua justiça e sua glória, e mostrar sua misericórdia e soberania na redenção do homem, mas Deus não teve nenhuma participação nisso. O Eterno abjura a guerra, ele não foi o autor dela. Satanás liderou a vanguarda, aquela estrela da manhã que cantou junto com o resto, caiu por si mesmo, Deus não foi o autor de sua confusão, mas o autor da ordem eterna e abençoada. Olhe também para Deus na criação deste mundo. Vá para o jardim do Éden, ande para cima e para baixo em seus caramanchões, recline-se sob suas árvores e participe de seus frutos. Percorra o mundo inteiro.
Sente-se à beira-mar ou estique-se na montanha. Você vê o menor sinal de guerra? Nada parecido. Não há nada de tumulto e barulho, nenhuma preparação de destruição. Veja Adão e Eva, seus dias são sol perpétuo, suas noites são tardes amenas de doce repouso. Deus não colocou nada em seus corações que possa perturbá-los, ele não tem má vontade para com eles, mas, pelo contrário, ele anda com eles à noite sob as árvores no frescor do dia. Ele condescende em falar com suas criaturas e manter comunhão com elas. Ele não é, em nenhum sentido, o autor da confusão atual neste mundo, que foi provocada por nossos primeiros pais através da tentação do maligno. Deus não criou este mundo para conflitos. Quando ele o criou pela primeira vez, paz, 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 era a ordem universal do dia. Que chegue um tempo em que a paz mais uma vez seja restaurada a esta grande terra e a tranquilidade a este mundo. Você não observa que Deus é o Deus da paz porque ele a criou originalmente? Quando ele declarou sua criação muito boa, foi inteiramente, sem a menor exceção, uma criação pacífica. Deus é o Deus da paz. Que venha um tempo em que a paz mais uma vez seja restaurada a esta grande terra, e a tranquilidade a este mundo. Você não observa que Deus é o Deus da paz porque ele a criou originalmente? Quando ele declarou sua criação muito boa, foi inteiramente, sem a menor exceção, uma criação pacífica. Deus é o Deus da paz. Mas, em segundo lugar, ele é o Deus da paz porque ele a restaura. Nada mostra que um homem é muito mais afeiçoado à paz do que quando ele busca fazer a paz entre os outros, ou, quando outros ofenderam, ele se esforça para fazer a paz entre si e eles. Se eu fosse capaz de manter a paz comigo mesmo em todos os momentos, e nunca provocasse uma briga, eu deveria, é claro, ser considerado um espírito pacífico, mas se outras pessoas escolherem brigar e discordar de mim, e eu desejar e propositalmente começar a trabalhar para trazer uma reconciliação, então todos dizem que eu sou um homem de paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles são filhos de Deus. Deus é o grande pacificador, e, portanto, ele é de fato o Deus da paz. Quando Satanás caiu, houve guerra no céu. Deus fez a paz lá, pois ele feriu Satanás e lançou-o e todas as suas hostes rebeldes no fogo eterno. Ele fez a paz por seu poder, força e majestade, pois o expulsou do céu e o expulsou por sua marca flamejante, para nunca mais poluir o chão sagrado da bem-aventurança e nunca mais pôr em perigo o paraíso enganando seus pares no céu. Então ele fez a paz no céu por seu poder. Mas quando o homem caiu, Deus fez a paz não por seu poder, mas por sua misericórdia. O homem transgride. Pobre homem! Observe como Deus vai atrás dele para fazer as pazes com ele. Adão, onde estás? Adão nunca disse Deus, onde estás? Mas Deus veio atrás de Adão e pareceu dizer com uma voz de afeição e pena: Adão, pobre Adão, onde estás? Tornaste-te um Deus? O espírito maligno disse que seres um Deus, és mesmo? Onde estás agora, pobre Adão? Tu já estiveste em santidade e perfeição, onde estás agora? E ele viu o Adão fugitivo fugindo de seu mestre, fugindo do grande pacificador, para se esconder sob as árvores do jardim. Novamente Deus chama: Adão, onde estás? Mas ele diz: ouvi a tua voz no meio do jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. E Deus diz: quem te disse que estavas nu? Quão gentil é! Você pode ver que ele é um pacificador mesmo então, mas quando depois de ter amaldiçoado a serpente, e enviado o amaldiçoado obliquamente ao chão, ele vem falar com Adão, você o vê como pacificador ainda mais. Eu, disse ele, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali ele estava fazendo as pazes através do sangue da cruz. Não conceba, no entanto, que essa foi a primeira preparação da paz que Deus já fez. Essa foi a primeira demonstração dela, mas ele estava fazendo as pazes desde toda a eternidade. Através da aliança que ele fez com Jesus Cristo desde toda a eternidade, o povo de Deus estava em paz com Deus. Embora Deus tenha visto que o homem cairia, embora ele previsse que seus eleitos, juntamente com os demais, se afastariam da retidão e se tornariam seus inimigos, ele, muito antes da queda, fez uma aliança com Jesus.
em que Jesus estipulou que pagaria as dívidas de todo o seu povo, e o Pai em seu nome realmente e positivamente perdoou seus pecados, e justificou suas pessoas, tirou sua culpa, os absolveu, aceitou e os recebeu em paz com ele. Embora isso nunca tenha sido desenvolvido até a queda, e embora para cada um de nós não seja conhecido até que acreditemos, ainda assim sempre houve paz entre Deus e os eleitos. Devo contar a vocês uma história de um pobre pedreiro que sofreu um acidente, e todos pensaram que ele iria morrer, e ele morreu. Um clérigo disse a ele: "Meu pobre companheiro, temo que você morra. Tente fazer as pazes com Deus." Com lágrimas nos olhos, ele olhou o clérigo no rosto e disse: "Fazer as pazes com Deus, Senhor? Agradeço a Deus que foi feito para mim na aliança eterna por Jesus Cristo, muito antes de eu nascer. Tão amado, foi. Houve uma paz perfeita que Deus fez com seu Filho. Jesus não era apenas nosso embaixador, mas ele era nossa paz, não o Criador da paz meramente, mas a nossa paz, e já que havia um Cristo antes de todos os mundos, havia paz antes de todos os mundos. Já que sempre haverá um Cristo, então sempre haverá paz entre Deus e todos os interessados na aliança. Oh, se pudéssemos apenas sentir que estamos na aliança, se soubéssemos que somos contados com a raça escolhida, e comprados com sangue redentor, então poderíamos nos alegrar, porque Deus tem sido para nós o restaurador de brechas, o construtor de cidades para habitar, e nos deu a paz que uma vez perdemos. Ele é o restaurador da paz. Porque Deus foi para nós o restaurador de brechas, o construtor de cidades para habitação, e nos deu a paz que uma vez perdemos. Ele é o restaurador da paz. Em terceiro lugar, ele é o preservador da paz. Sempre que vejo paz no mundo, atribuo-a a Deus, e se ela continuar, sempre acreditarei que é porque Deus interfere para evitar a guerra. Tão combustíveis são os materiais dos quais este grande mundo é feito, que estou sempre apreensivo com a guerra. Não considero maravilhoso que uma nação lute contra outra, considero muito mais maravilhoso que elas não estejam todas em armas. De onde vêm as guerras e as lutas? Não vêm das suas concupiscências? Considerando quanta concupiscência há no mundo, podemos muito bem conceber que haveria mais guerra do que vemos. O pecado é a mãe das guerras, e lembrando quão abundante é o pecado, não precisamos nos maravilhar se ele produz multidões delas. Podemos procurá-las. Se a vinda de Cristo estiver realmente se aproximando, então devemos esperar guerras e rumores de guerras por todas as nações da terra, mas quando a paz é preservada, consideramos que é por meio da interposição imediata de Deus. Se então desejamos paz entre as nações, busquemo-la em Deus, que é o grande pacificador, mas há uma paz interior que somente Deus pode manter. Estou em paz comigo mesmo, com o mundo e com o meu Criador? Oh! Se eu quiser manter essa paz, somente Deus pode preservá-la. Sei que há algumas pessoas que antes desfrutavam de paz, mas não a possuem agora. Alguns de vocês já tiveram confiança em Deus, mas podem tê-la perdido. Vocês já pensaram estar em um estado glorioso do qual agora parecem ter se afastado um pouco. Amados, ninguém pode manter a paz no coração, exceto Deus, pois Ele é o único que pode colocá-la lá. Algumas pessoas falam sobre dúvidas e medos e parecem pensar que são muito permissíveis. Ouvi alguns dizerem: bem, um marinheiro ao sol sabe seu cálculo e pode dizer onde está, ele não tem dúvidas, mas se o sol se retira, ele não pode dizer sua longitude e latitude, e ele não sabe onde está. Essa não é, no entanto, uma descrição justa da fé. Sempre querer o sol é querer viver pela visão, mas viver pela fé é dizer: não posso dizer minha longitude e minha latitude, mas sei que o capitão está no leme, e confiarei nele em todos os lugares. Mas ainda assim você não pode manter esse estado de espírito pacífico a menos que tenha Deus no navio para ajudá-lo a sorrir na tempestade. Podemos ser pacíficos às vezes, mas se Deus vai embora, como começamos a brigar conosco mesmos? Somente Deus pode preservar a paz. Apóstata! Você a perdeu? Vá e busque-a novamente em Deus. Cristão! Sua paz está manchada? Vá a Deus, e Ele pode dizer a toda dúvida: amarre a dúvida, e a todo medo: vá embora. Ele pode falar a todo vento que pode soprar em sua alma, e pode dizer: paz, fique quieto, pois Ele é o Deus da paz, já que Ele a preserva. Confie nele.
Em quarto lugar, Deus é o Deus da paz porque Ele a aperfeiçoará e consumará por fim. Há guerra no mundo agora, há um espírito maligno andando de um lado para o outro, um ser inquieto, ansioso, como um leão para devorar, andando por lugares secos, buscando descanso e não encontrando nenhum. E há homens enfeitiçados por esse espírito maligno que estão em guerra com Deus e em guerra uns com os outros. Mas há um tempo chegando, esperemos um pouco mais, quando haverá paz na terra e paz em todos os domínios de Deus. Em mais alguns anos, esperamos uma paz duradoura e perpétua na terra. Talvez, amanhã, Jesus Cristo, o Filho de Deus, venha novamente, sem uma oferta pelo pecado para a salvação. Não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, mas em breve ele descerá do céu com um grito e com o som de uma trombeta. Ele virá, mas não como uma vez veio, um homem humilde, mas um monarca glorioso e exaltado. Então ele fará com que as guerras cessem. Daquele dia em diante para sempre eles pendurarão o inútil leme no alto, e não mais estudarão a guerra. O leão se deitará com o cabrito e comerá palha como o boi, o basilisco e a serpente perderão seus poderes nocivos, a criança desmamada guiará o leão e o leopardo, cada um pela barba com suas pequenas mãos. O dia está chegando, e isso rapidamente, quando não será encontrado na terra um único homem que odeie seu irmão, mas quando cada um encontrará em cada outro um irmão e um amigo. E seremos capazes de dizer, como o velho poeta fez, mas em um sentido mais amplo. Eu não sei se há um inglês vivo com quem eu esteja um pouco em desacordo a mais do que a criança que nasceu esta noite. Todos nós seremos unidos, as racionalidades serão niveladas, porque transformadas em uma, e o Senhor Jesus Cristo será o Rei de toda a terra. Depois desse tempo virá a consumação da paz, quando o último grande dia tiver passado, e os justos tiverem sido separados dos ímpios, quando a batalha monstruosa do Armagedon tiver sido travada e vencida, quando todos os justos tiverem sido reunidos no céu, e os perdidos enviados para o inferno. Onde estará o espaço para a batalha então? Olhe para os inimigos, machucados e mutilados no poço, uivando perpetuamente, as vítimas da vingança de Deus, não há medo de guerra deles. Lá está o próprio Satanás, caído, machucado, espancado, morto, sua cabeça está quebrada, lá ele jaz despojado, um rei sem sua coroa, não pode haver medo de guerra dele. E observe os anjos, que antes estavam sob sua supremacia, eles podem se levantar? Não, eles se contorcem em torturas e mordem suas faixas de ferro em miséria, eles não têm poder para levantar uma lança contra o Deus do céu. E olhe para o homem pecador, condenado por seu pecado a habitar com aqueles seres caídos. Pode ele novamente provocar seu Criador? Ele blasfemará novamente? Ele pode se opor ao Evangelho? Não. Ferido em masmorras de ferro quente, lá está ele, um abjeto, espírito arruinado. 10.000 vezes 10.000 pecadores perdidos e perecidos estão lá, mas todos pudessem se unir em solene liga e aliança para quebrar as amarras da morte e cortar as leis da justiça. Aquele que está sentado nos céus riria deles, o Senhor os teria em escárnio. A paz é consumada porque o inimigo é esmagado. Eles olham para cima, não há medo de guerra daqueles espíritos brilhantes, os anjos não podem cair agora, seu período de provação passou para sempre, um segundo Satanás nunca arrastará consigo um terço das estrelas do céu, nenhum anjo vacilará mais. E os espíritos resgatados, comprados com sangue e lavados na fonte do sangue de Jesus, nunca mais cairão. A paz universal chegou, o ramo de oliveira sobreviveu ao louro, a espada está embainhada, os estandartes estão enrolados, as manchas de sangue são lavadas do mundo, novamente ele se move em seu orbe e canta como suas estrelas irmãs, mas a única canção é paz, pois o Deus que a fez é o Deus da paz. Segunda, agora chegamos à bênção. O Deus da paz esteja com todos vocês. Não estou prestes a me dirigir a vocês sobre aquela paz interior que repousa no coração. Tenho certeza de que desejo acima de todas as coisas que vocês possam sempre desfrutar de paz com sua consciência e estar em paz com Deus. Que vocês sempre saibam que tem o sangue de Jesus para pleitear, que tem a justiça dele para cobri-los, que tem a expiação dele para satisfazer por vocês e que não há nada que possa machucá-los, mas desejo me dirigir a vocês como uma igreja e exortá-los à paz. Primeiro, vou lembrá-los de que há uma grande necessidade de orar esta oração por todos vocês, porque há inimigos da paz sempre à espreita em todas as sociedades. Petrarca diz que há 5 grandes inimigos da paz: avareza, ambição,
inveja, raiva e orgulho. Vou alterá-los um pouco, mas usar o mesmo número. Em vez de avareza, começarei com um erro. Um dos maiores meios de destruir a paz é o erro. O erro na doutrina leva às consequências mais lamentáveis com relação à paz da Igreja. Percebi que as maiores falhas ocorreram entre aqueles que são mais errôneos na doutrina. Embora eu admita que alguns chamados calvinistas são os mais briguentos que respiram, esta é a razão, embora tenham a parte principal da verdade, muitos deles estão deixando de fora algo importante, portanto, Deus os castiga porque são alguns de seus melhores filhos. Pode ser um sinal de vida que eles estejam tão ansiosos pela verdade que se matam para obtê-la, mas eu gostaria que eles parassem de brigar, pois isso é uma vergonha para nossa religião. Se eles tivessem mais paz, eu poderia esperar mais pelo progresso da verdade. Todos me dizem, olhe para seus irmãos. Nunca vi um bando de assassinos na minha vida. Nunca vi uma igreja, onde eles têm o evangelho, onde eles não estão sempre brigando. Bem, isso é quase a verdade, e tenho vergonha de confessar. Peço a Deus, no entanto, para enviar um pouco mais de paz onde Ele enviou o evangelho. Há, no entanto, conflitos entre nossos oponentes que não vemos. O bispo usa sua mão forte, e o povo não ousa discordar. O pastor tem tanto poder e autoridade, que o esmagamento de sua mão couraçada é suficiente para derrubar tudo porque não há liberdade. Agora, eu preferiria ter uma briga na igreja do que ter todos os membros dormindo. Eu preferiria que eles caíssem de orelha em pé do que sentados em indiferença. Você nunca espera que igrejas mortas tenham conflitos, mas onde há um pouco de vida, se houver erro, isso sempre gera conflitos. Qual é a denominação mais litigiosa que existe agora? Ninguém teria dificuldade em apontar para nossos excelentes amigos, os Wesleyanos, pois neste exato momento eles estão brigando e encontrando falhas uns nos outros, dividindo-se em inúmeras seções e criando igrejas reformadas, e assim por diante. Qual é a causa disso? Porque eles estão no caminho errado completamente com relação ao governo da igreja e com relação a algumas outras coisas. John Wesley era um bom homem em construir igrejas, ouso dizer, mas ele não entendia o que a igreja deveria ser nestes dias. Ele poderia fazer isso há 100 anos, mas ele amarrou seus pobres seguidores com muita força, e agora eles estão tentando romper para a liberdade e a liberdade. Se eles estivessem certos no início, eles poderiam ter continuado, e 1000 anos não teriam estragado seu sistema. Teria feito agora tão bem quanto então. O erro é a raiz da amargura na igreja. Dê-nos uma doutrina sólida, prática sólida, governo sólido da igreja, e você descobrirá que o Deus da paz estará conosco. Meus irmãos, procurem erradicar o erro de seus próprios corações. Se um de vocês não acredita realmente nas grandes doutrinas cardeais do Evangelho, eu imploro, então, para o bem da igreja, que a deixe, pois queremos aqueles que amam a verdade. O próximo inimigo da paz é a ambição. Diótrefes ama ter a preeminência, e esse sujeito estragou muitas igrejas felizes. Um homem não quer, talvez, ser preeminente, mas então ele tem medo de que outro seja, e então ele o faria ser rebaixado. Assim, os irmãos estão encontrando falhas, eles têm medo de que tal pessoa vá rápido demais, e que tal outra vá rápido demais. A melhor maneira é tentar ir tão rápido quanto ele. Não adianta encontrar falhas porque alguns podem ter um pouco de preeminência. Afinal, o que é a preeminência? É a preeminência de um pequeno animal sobre outro. Olhe para uma gota d'água. Um desses pequenos companheiros é 5 vezes maior que outro, mas nunca pensamos nisso. Ouso dizer que ele é muito grande e pensa, tenho a preeminência dentro da minha gota. Mas ele não acha que as pessoas da Park Street falem sobre ele. Então vivemos nesta pequena gota do mundo, não muito maior na estima de Deus do que uma gota do balde, e um de nós parece um pouco maior que o outro, um verme um pouco acima de seu companheiro verme, mas, ó, quão grandes ficamos! E queremos ficar um pouco maiores, ficar um pouco mais proeminentes, mas qual é a utilidade disso? Pois quando ficarmos tão grandes, seremos tão pequenos que um anjo não nos encontraria se Deus não lhe dissesse onde estávamos. Quem ouviu no céu alguma coisa sobre imperadores e reis? Pequenos insetos minúsculos, Deus pode ver os animálculos, portanto ele pode nos ver, mas se ele não tivesse um olho para ver o mais minucioso, ele nunca nos descobriria.
Ó, que nunca tenhamos ambição nesta igreja. A melhor ambição é quem será o servo de todos. Os estranhos buscam ter domínio, mas os filhos buscam deixar o pai ter domínio, e somente o pai. O próximo inimigo da paz é a raiva. Existem alguns indivíduos no mundo que não conseguem evitar ficar com raiva muito rapidamente. Eles crescem de repente muito irados, enquanto outros que não são apaixonados, que demoram mais tempo para ficar com raiva, são medrosos o suficiente quando falam. Outros que não ousam falar de jeito nenhum, são piores ainda, pois eles ficam fermentando sua raiva, alimentando sua ira para mantê-la aquecida. Eles entram em um ataque de mau humor, discordando de todos, resmungando eternamente. Eles são como cães no rebanho, apenas latindo e não rendendo lã. Oh, que raiva desagradável! Se entrar na igreja, ela partirá em pedaços. De uma forma ou de outra, não podemos deixar de ficar com raiva às vezes. Oh, se pudéssemos entrar na igreja e nos deixar para trás! Não há ninguém de quem eu gostaria de fugir tanto quanto de mim mesmo. Tente, amado, conter seu temperamento, e quando você não vê exatamente com outro irmão, não pense que é necessário bater em seus olhos para fazê-lo ver. Essa é a pior coisa do mundo a se fazer. Ele não verá nada melhor por isso, pois o homem convencido contra sua vontade continua com a mesma opinião. Então a inveja é outro mal terrível. Um ministro, talvez, tenha inveja de outro, porque uma igreja está cheia e a outra não. Como os professores podem concordar na escola dominical se há alguma inveja ali? Como os membros da igreja podem concordar se a inveja se insinua? Um membro pensa que o outro é pensado mais altamente do que ele merece. Ora, amados, vocês são muito pensados, mas, afinal, não importa o que vocês são pensados pelos homens, importa apenas o que Deus pensa de vocês, e Deus pensa tanto em Little Faith quanto em Great Heart, Ele pensa tanto em Mr. Despondence quanto na própria Cristiana. Afaste, então, esse monstro de olhos verdes e mantenha-o à distância. Novamente, há orgulho, que dá origem a sentimentos ruins e sangue ruim. Em vez de sermos afáveis uns com os outros e condescendermos com homens de baixa condição, queremos que todo o esmero de respeito seja dado a nós, que sejamos feitos senhores e mestres. Tenho certeza de que isso nunca pode existir em uma igreja pacífica. Aqui, então, estão nossos 5 grandes inimigos. Eu gostaria de poder ver a execução de todos eles. Bani-los, transportá-los para sempre, mandá-los embora entre leões e tigres. Não queremos nenhum deles entre nós, mas embora eu fale assim, não é porque eu conceba que qualquer um deles tenha se infiltrado completamente entre vocês, mas porque eu os teria mantido longe. Sou muito ciumento neste assunto. Sempre tenho medo da menor contenda e desejo que o Deus da paz esteja sempre conosco. Agora, deixe-me mostrar-lhe brevemente a adequação desta oração. De fato, devemos ter paz entre nós. José disse a seus irmãos quando eles estavam indo para a casa de seu pai: cuidado para que não vos desvieis pelo caminho. Havia algo extremamente bonito naquela exortação. Cuidado para que não vos desvieis pelo caminho. Vocês todos têm um pai, vocês são de uma família. Que homens de 2 nações discordem, mas vocês são da semente de Israel, vocês são de uma tribo e nação, seu lar é em um céu. Vede que não vos desentendimentos no caminho. O caminho é áspero, há inimigos para vos deter. Vede que se vos desentenderdes quando chegardes a casa, não vos desentendimentos no caminho. Mantende-vos unidos, apoiai-vos uns aos outros, defendei o caráter uns dos outros, manifestai afeição contínua, pois lembrai-vos de que vos faltará tudo. O mundo vos odeia porque não sois do mundo. Ó! Deveis cuidar para que vos ameis uns aos outros. Ireis todos para a mesma casa. Podeis discordar aqui, e não falar uns com os outros, e ter quase vergonha de vos sentardes à mesma mesa, mesmo no sacramento, mas todos tereis de sentar-vos juntos no céu. Portanto, não vos desentendimentos no caminho. Considerai, mais uma vez, as grandes misericórdias que todos partilhastes juntos. Todos sois perdoados, todos sois aceites, eleitos, justificados, santificados e adoptados. Vede que não vos desentendimentos quando tendes tantas misericórdias, quando Deus vos deu tanto.
José encheu seus sacos, mas se ele colocou algo extra no saco de Benjamim, não brigue com Benjamim sobre isso, mas antes alegre-se porque seus sacos estão cheios. Vocês todos têm o suficiente, vocês todos estão seguros, vocês todos foram dispensados com uma bênção e, portanto, eu digo mais uma vez, cuidem para que vocês não caiam no caminho. Agora, queridos irmãos, há algo que eu possa implorar a vocês esta manhã, para que vocês sempre possam habitar em paz e amor. Deus felizmente começou um reavivamento abençoado entre nós, e sob nossos meios, com a ajuda de Deus, esse reavivamento se espalhará por todo o reino. Vimos que a palavra do Senhor é rápida e poderosa. Sabemos que não há nada que possa impedir o progresso de seu reino, e não há nada que possa impedir seu sucesso como igreja, exceto isto. Se o dia infeliz chegar, que o dia seja amaldiçoado quando chegar, quando vocês entre si discordarem, haverá uma parada na construção da casa do Senhor de uma vez, quando aqueles que carregam a espátula e carregam as lanças não ficarem lado a lado, então a obra de Deus deve demorar. É triste pensar o quanto nossa causa gloriosa foi impedida pelas diferentes falhas entre os discípulos do Cordeiro. Nós nos amamos, irmãos, até agora, com um coração verdadeiro e fervorosamente, e não tenham medo de que sempre o faremos. Ao mesmo tempo, tenho ciúmes de vocês, para que não entre por qualquer possibilidade qualquer raiz de amargura para perturbá-los. Vamos esta manhã lançar ao seu redor as ligaduras de um homem, vamos uni-los com um cordão triplo que não pode ser quebrado, vamos implorar que amem uns aos outros, vamos implorar por seu único Senhor, uma fé, um batismo, para continuar vamos implorar a vocês, por nosso grande sucesso, que deixem nossa unidade ser proporcional a isso. Lembrem-se de quão bom e quão suave é que os irmãos vivam juntos em unidade. O diabo quer que vocês discordem, e nada o agradará mais do que vocês caírem em ouvidos uns dos outros. Os moabitas e os amonitas se matam. Não nos deixem fazer isso. Aqueles que obedecem ao mesmo Deus devem viver em estrita concórdia. São as brigas e os ciúmes contínuos que trouxeram desgraça ao santo nome de Cristo. Ele foi ferido na casa de seus amigos. As flechas que atiramos uns nos outros nos machucaram mais do que tudo que já veio do arco do diabo. Causamos mais dano ao escudo de Cristo por nossas contendas do que Satanás jamais foi capaz de fazer. Rogo a vocês, irmãos, que amem uns aos outros. Não sei como poderia suportar algo parecido com discórdia entre vocês. Posso suportar o escárnio do mundo e o riso dos infiéis, acho que poderia suportar o martírio, mas não suportaria vê-los divididos. Rogo a meu Deus e Mestre que me permita primeiro usar minha mortalha, antes de usar uma vestimenta de peso por causa de suas divisões. Embora eu sinta que tenho seu amor e afeição, e que vocês estão ligados uns aos outros, não me importo com os demônios do inferno, nem com os homens na terra. Fomos e seremos onipotentes por meio de Deus, e pela fé permaneceremos firmes uns aos outros e à sua verdade. Que cada um decida consigo mesmo, se houver contenda, não terei nada a ver com isso. O começo da contenda é como o esvaziamento da água, e eu não abrirei a torneira. Se vocês tomarem cuidado para não deixar a primeira cair, eu serei fiador da segunda. Irmãos, repito, por amor ao Evangelho, por amor à verdade, para que possamos rir de nossos inimigos e nos alegrar com alegria indizível, amemo-nos uns aos outros. Embora eu possa não ter pregado para os mundanos esta manhã, tenho pedido que você pregue para eles, pois quando vocês se amam, esse é um belo sermão para eles. Não há sermão como o que você pode ver com seus próprios olhos. Fui ao orfanato, quarta-feira passada, em Ashley Down, perto de Bristol, e vi aquela maravilha da fé. Tive uma conversa com aquele homem de mente celestial, o Sr. Miller. Nunca ouvi um sermão como o que vi lá na minha vida. Eles me pediram para falar com as meninas, mas eu disse, eu não conseguia falar uma palavra pela minha vida. Eu estava chorando o tempo todo ao pensar em como Deus tinha ouvido a oração deste querido homem, e como todas aquelas 300 crianças tinham sido alimentadas por meu pai através da oração da fé. O que quer que seja desejado, vem sem assinaturas anuais, sem pedir nada, simplesmente da mão de Deus. Quando descobri que tudo o que eu tinha ouvido estava correto, eu era como a rainha de Sabá, e não tinha mais coração em mim. Eu só conseguia ficar de pé e olhar para aquelas crianças, e pensar, meu Pai Celestial as alimentou, e Ele não alimentaria a mim e a toda a sua família?
Falaria com elas? Elas tinham falado comigo o suficiente, embora não tivessem dito uma palavra, falaria com elas? Eu me considerava 10.000 tolos por não acreditar mais em Deus. Aqui estou eu, não posso confiar nele dia após dia, mas este bom homem pode confiar nele por 300 crianças. Quando ele não tem um centavo na mão, ele nunca teme. Eu conheço Deus, ele pode dizer, muito bem para duvidar dele. Eu digo ao meu Deus, tu sabes o que eu quero hoje para manter essas crianças, e eu não tenho nada. Minha fé nunca vacila, e meu suprimento sempre vem. Simplesmente pedindo a Deus dessa forma, ele levantou, eu acredito, 17.000 libras esterlinas para a construção de um novo orfanato. Quando considero isso, às vezes penso que tentaremos o poder da fé aqui, e veremos se não conseguiremos fundos suficientes para erguer um lugar para abrigar as pessoas que se aglomeram para ouvir a palavra de Deus. Então poderemos ter um tabernáculo de fé, bem como um orfanato de fé. Deus nos envie isso, e a Ele será toda a glória.